Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de História que ficará disponível no repositório do aplicativo para vocês assistirem e revisitar quantas vezes vocês quiserem. E para essa aula estamos super bem acompanhados da professora Genoveva. Olá, galerinha do terceiro ano, é sempre um prazer estar com vocês. Aproveitem aí esta aula que foi preparada com muito carinho e sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Então, como sempre falamos, as aulas de História, tem que ser uma enorme roda de conversa. Então, vamos expor aqui o conteúdo e eu espero que vocês tenham oportunidade depois de discutir esse tema, o tema da aula de hoje com os seus colegas. Lembrando que quando nós estudamos História, a gente estuda a ciência, que estuda as realizações humanas ao longo do tempo. Então, todos nós, quando passamos por aqui, nós fazemos história, hein? E sempre deixamos algo marcado. Deixamos fotografias, deixamos nossas histórias, nossos familiares. Legal, hein? Muito importante estudar as histórias do passado para poder entender o presente e fazer projeções do nosso futuro. Então vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, migração e seus impactos culturais. Estamos aqui eu e a professora Genoveva. E a habilidade da aula de hoje? É F03 HI01B, que diz respeito a identificar as causas dos fenômenos migratórios e de seu impacto na vida das pessoas e nas cidades. Isso mesmo, essa aula tem o objetivo de discutir sobre migração e os motivos que levam as pessoas a migrarem e quais os impactos causados. Isso mesmo, lembrando que no material de vocês, o Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, do currículo em ação, no material do aluno, tem também atividades que falam sobre esse tema. Então, pensando um pouquinho sobre o que é migração, professora Geno, olha só, aí tem um mapa mundi aberto na nossa tela, com todos os continentes, os oceanos, todas as partes do nosso planeta onde nós habitamos, né, professora? Isso mesmo. E olha, nós seres humanos temos uma necessidade de nos movimentarmos, né? Então, tem ser humano em todas as partes do planeta, né, professora? Verdade, Pro. Mas geralmente o pessoal gosta de migrar para outros lugares por diversos motivos, a passeio ou para morar definitivamente, e cada um tem seus motivos. Então, eles transitam aí por todos esses espaços do planeta. E essa movimentação de entrada ou saída de indivíduo ou grupo de indivíduos diz respeito à migração. Você está migrando de um lugar para o outro. Só que aí tem também os outros temas, professora, que é de entrada, saída, aí você é um imigrante, você é um emigrante, então vamos entender um pouquinho melhor isso. E quando você muda de um lugar para o outro, você nasceu em um lugar e você muda para outro lugar, como a gente sempre fala, você vai levar suas histórias, suas vivências, sua cultura, que é o que, no caso, na aula de História, mais importa para a nossa temática dessa aula. Porque quando você migra com a sua cultura e vai morar em outro lugar, nesse novo lugar você vai repassar a sua cultura, os seus conhecimentos para quem vive lá. E às vezes, igual nós já falamos em outras aulas, você pode ver aí no repositório, você traz aí sua cultura para um determinado lugar e até mesmo essa cultura é espalhada nesse novo ambiente que você está morando e aí se torna também parte da cultura desse novo lugar. Bem interessante pensar nisso, né? Só que agora vamos entender melhor esses termos aí referente à migração. Olha só, professora. Vamos lá. Então, nesse movimento migratório, professora, temos a emigração, que é o movimento de saída. Então, por exemplo, uma pessoa que vai embora aqui do Brasil para outro país, ela está emigrando, ela está saindo. Sim. Já se uma pessoa de outro país está vindo morar aqui no Brasil, prestem atenção na setinha, é um movimento de entrada, é um imigrante que está vindo para cá, trazendo sua cultura para cá e vindo morar aqui, ou visitar, ou passar uma temporada. E
essa movimentação que nós fazemos tem vários motivos, né, professora? Tem Exato. motivos de trabalho, de moradia, até mesmo de guerras, territórios. Então, tem vários motivos para as pessoas se movimentarem nessa troca de lugar, de país. Então, quando a gente muda, que é o que eu já falei, a gente traz as contribuição, né, dos nossos conhecimentos, dos nossos costumes. Sim, então os povos, quando migram, levam seus costumes e tradições para outros lugares. E ao longo do tempo, as culturas se misturam. Como a Projoyce falou, temos a emigração, temos a imigração e temos também a migração, que é o que estamos falando aqui na aula de hoje. Vamos entender um pouquinho mais. Isso mesmo. A professora Genô ela migrou aqui para São Paulo, né? Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, né? O nosso país é o Brasil e, como vocês sabem, né? Temos vários outros estados dentro do país e quando uma pessoa migra de um estado para o outro, ela traz as suas culturas, né, professora? Você migrou da onde para cá? Bom, eu migrei lá do estado de Pernambuco, lá na região nordeste do Brasil, e vim aqui para a região sudeste, estado de São Paulo. Isso já tem um pouquinho mais de 30 anos, viu? E teve algum motivo para sua família, quando você era criança, você e seus familiares virem de lá para cá? Sim, teve. Foi por motivos de trabalho mesmo, buscar melhores condições de vida, porque, inclusive, na época, São Paulo era a metrópole, não é? Inclusive, até hoje é uma metrópole que geralmente abriga aí muitas pessoas, muitos migrantes de diversos estados brasileiros que vêm em busca de trabalho. Acho que essa é a principal razão aí dos migrantes, não é? Chegarem até aqui. Isso mesmo. E pensando assim em toda a história do nosso país, vocês já conhecem assim um pouco da nossa história, que teve a chegada dos portugueses aqui. Então, primeiro aqui já tinha os povos originários, que eram os indígenas, e vieram os portugueses para cá, que são povos europeus, né? E também depois disso, vários outros imigrantes vieram para cá, assim trazendo suas culturas. E também tivemos aí o período, né, que foram trazidos os povos africanos para cá, e aí nisso teve toda uma mistura que é a nossa cultura brasileira. E aí quando vai misturando essas culturas, que nem até mesmo a professora Genô, que veio aqui para São Paulo, de Pernambuco para São Paulo, a gente traz os nossos costumes. E esses costumes seriam o quê, professora? Olha só. Sim. Seriam a culinária. Verdade. O que, por exemplo, você pode dizer que você trouxe da sua cultura para cá, que não é um costume aqui de São Paulo, assim, um costume tão grande dos paulistas, os paulistanos comerem, mas você e sua família ainda faz muito, ainda come muito, que é uma coisa comum no cardápio de vocês. Você já até sabe, hein, Pro? Na nossa culinária, lá em Pernambuco, por exemplo, os nossos de jejuns, ou café da manhã, eles são bem reforçados. Então, assim, é cuscuz, é batata, é mandioca, cará. E aí a gente continua com esses costumes, viu? Aqui em São Paulo, geralmente, é um pãozinho com café, leite. A gente não se contenta só com isso, não. Muito legal. E aí, dentro desses costumes, além da culinária, tem as músicas típicas de cada cultura, tem as danças, as festividades, que em determinada região, às vezes uma festa é muito importante e quando você muda para outra, às vezes nem é comemorado tanto. Então, você traz também as festividades, a arte de cada cultura e também, muito importante, a religião de cada cultura, que é sempre muito importante respeitar toda a cultura. E aí eu trouxe umas imagens bem marcantes aí, ó, por exemplo, a macarronada, o pãozinho francês, artes aí também, olha só, temperos, especiarias, né, e tudo isso foram coisas que foram trazidas aí de outras culturas e hoje fazem parte do nosso cotidiano, né, professora Genô? Exatamente. Inclusive a arte lá na região de Pernambuco, ela está bem presente ali na Feira de Caruaru, uma feira muito famosa. Todos podem ver aí muitas obras de arte, peças ali também
E hoje em dia, a cultura indígena, né, dos povos originários, é uma cultura assim que nós valorizamos muito e tem que ser mesmo valorizada porque é a raiz do nosso país, né, do Brasil. Verdade. E eles têm também essa parte da arte, essa parte do artesanato bem grande que tem que ser valorizada. Muito legal. E aí, para continuar falando de todos esses povos que compuseram aqui a nossa cultura brasileira, quais contribuições os povos africanos? Então, vamos pensar nos povos africanos que eles trouxeram para a nossa cultura. Você consegue pensar aí, Progenor? Vocês também, estudantes, esse é o momento de pausar a aula e abrir a discussão aqui, porque eu trouxe algumas para vocês verem que faz muita parte do nosso cotidiano e que talvez vocês nem sabiam que foram trazidos pelos povos africanos. Olha só, como você mesmo citou, a arte, não é? Eles trouxeram muita arte para cá. A questão do vestuário também, a gente vê essas roupas todas coloridas, não é? Tem uma amiga, inclusive, que está fazendo aí, participando de um projeto lá em Benin, na África, e ela envia algumas fotografias com aquelas vestimentas que eu acho muito bonito. Muito lindo, aquelas vestimentas todas coloridas, assim. Uau, fico impressionada. E tem muitas coisas de culturas específicas que são características, né? Que às vezes não são passadas, são só admiradas, mas tem coisas que acabam fazendo parte do nosso cotidiano. Ó, vamos ver. Tem várias imagens aqui que eu tenho certeza que faz parte do cotidiano de todo mundo. Até quem não gosta, olha só. Uma bela feijoada. Feijoada, Pro. Eu gosto da feijoada vegetariana, olha, é uma delícia. Isso mesmo, lembrando, né, que foi uma comida feita na época que os povos africanos foram aqui para o Brasil, que eles eram escravizados e aí eram partes que não eram partes do porco que não eram consideradas tão nobres e mesmo assim eles conseguiram fazer, né, esse prato que hoje em dia todos nós gostamos muito. Verdade. Trouxeram também a capoeira, que é arte, que é dança, que é luta. Então, hoje em dia é bem valorizada essa cultura. Trouxeram também instrumentos musicais aí, como, olha só, esses que vocês estão vendo aqui na foto, que todos conhecem. E também a religião, né, de matrizes africanas aí, que, igual eu já falei em outro momento da aula, todas as religiões têm que ser respeitadas, né, professora? Mesmo. Então, olha só, como podemos ver, os povos africanos que também vieram há muito tempo para cá, trouxeram várias contribuições que fazem parte do nosso cotidiano até hoje. Os povos europeus também e vários outros imigrantes. E aí, falando dos migrantes, né? A professora Genô já deu aqui o exemplo dela, né? Da culinária, que a família dela mantém ainda os costumes, mas aí pensando você, na sua família, e aí, sua família de que origem? Vocês migraram para cá, para São Paulo? Qual costume entre aqueles que a gente citou que a família de vocês, que vieram de outros lugares, trouxeram e hoje faz parte da cultura da sua família? Legal. Boa coisa para se pensar, hein, professora? Boa coisa. Pro, eu acho que assim, só fazendo um resumão, então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Emigrante é aquele que sai do Brasil, então, e vai para um outro país. Isso. Sai do seu país e vai para um outro. Imigrante é aquele que vem de fora, de um outro país. E migrante é aquele que migra entre os estados, não é isso? Isso mesmo. Olha, agora resumão de direitinho. Final de aula, hein? E agora, para vocês continuarem ampliando o conhecimento de vocês, fica uma sugestão de atividade. Pesquise outros povos que migraram para o Brasil e contribuíram para a nossa cultura. E aí vocês podem discutir e refletir sobre esse tema, o que eles trouxeram que fazem parte do nosso dia a dia. E até a próxima aula. Mas antes disso, não deixem aí de preencher o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada e elaborada com muito carinho, que vocês podem revisitar quantas vezes vocês quiserem no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pela participação aqui, pelo convite e muito bom tê-los conosco. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.